O hipoadrenocorticismo é uma doença de ocorrência rara, em que há acometimento da função adrenal e, consequentemente, deficiência na produção de glicocorticoides e mineralocorticoides. Essa hipofunção pode ser de origem primária, em que há destruição das córtices adrenais, normalmente devido a um distúrbio autoimune ou idiopático, ou então secundária, em que há secreção deficiente do hormônio adrenocorticotrópico, pela hipófise, causando a insuficiência adrenocortical, geralmente devido a neoplasias, traumas ou processos inflamatórios. Existe ainda o hipoadrenocorticismo iatrogênico, pelo uso de cetoconazol, que tem efeito inibidor na síntese de hormônios esteroides, ou pelo uso prolongado de corticosteroides ou progestina. No caso, a resolução é espontânea, tão logo cesse o uso do fármaco. É uma doença de ocorrência em cães entre 2 e 7 anos de idade, sendo as fêmeas mais acometidas. Sugere-se ainda que haja uma predileção genética. Como sinais da deficiência de glicocorticoides, o animal pode manifestar letargia, fraqueza, tolerância reduzida ao estresse, sintomas gastrointestinais como anorexia, vômito, diarreia e dor abdominal. Pode haver perda de peso e hipoglicemia no jejum. Já como sinais da deficiência de mineralocorticoides teremos perda de sódio, de cloreto e de água. A hipovolemia gerada por esses distúrbios hidroeletrolíticos aumentam a secreção de ADH, como mecanismo compensatório, gerando maior perda de sódio. O débito cardíaco é reduzido, levando a má perfusão sanguínea, redução da taxa de filtração glomerular e exotemia pré-renal. E também é visto a acidose metabólica causada pela má perfusão e acúmulo de potássio e hidrogênio pela filtração prejudicada. O paciente pode apresentar fraqueza muscular generalizada e disfunção na atividade cardíaca devido à hipercalemia. Ao exame físico, os achados são inespecíficos. O paciente pode apresentar letargia, fraqueza, desidratação, hipotermia, pulso fraco e eventual bradicardia. Nos exames laboratoriais, podemos ver uma anemia normocítica e normocrômica, devido à cronicidade da doença e à perda de sangue gastrointestinal, que pode ocorrer em boa parte dos casos. O leucograma será oposto ao leucograma de estresse, hipercalemia, hiponatremia, hipocloremia secundária e deficiência de aldosterona, azotemia pré-renal pelas causas já mencionadas e hipoglicemia pela redução dos glicocorticoides. Na ultrassonografia, pode-se observar a redução significativa do comprometimento e espessura das adrenais, e no eletrocardiograma pode observar alterações secundárias à hipercalemia. O diagnóstico pode ser feito pela relação entre sódio e potássio, visto que a aldosterona regula a reabsorção do sódio e a eliminação de potássio. É feito um cálculo onde se divide o valor do sódio pelo valor do potássio, e o resultado deverá ser entre 27 a 40. Quando a relação der abaixo de 20, é considerado hipoadrenocorticismo. O paciente canino de nome Milk, da raça maltês, com 7 anos de idade, pesando 4 kg e 600 gramas, chegou à Clínica Veterinária Escola da PUC Paraná no dia 19 de março de 2019, com o histórico de laparoscopia exploratória por suspeita de corpo estranho realizado no dia 4 de janeiro, a qual teve a complicação devido a um processo inflamatório. Apresentou gastrite, que foi tratada com omeprazol durante 30 dias. Teve melhora, porém houve retorno do quadro e o animal apresentou hiporexia, dor abdominal, para a qual toma Luftal e Buscopan BID, diarreia com presença de pelos e êmese, tendo sido administrado bromoprida. O animal mora em apartamento, sem contactantes, alimenta-se com arroz e ração batida no liquidificador, toma banhos semanais e tem histórico de gastrite, conjuntivite e cistite. Tem acesso à rua e já teve ectoparasitose por pulga e carrapato há 4 anos. Foi vacinado em vacina polivalente e raiva em janeiro de 2018 e desverminamento em outubro de 2018. No exame físico por sistemas, notou-se descamação de pele, secreção purulenta ocular bilateral, foram descritas fezes pastosas, normoúria, hipodipsia e sem alteração nos demais sistemas. Os seguintes parâmetros foram examinados. Como exames complementares, foram solicitados hemograma, bioquímicos e ultrassonografia. No ultrassom, observou-se a redução da ecogenicidade esplênica, hepática e renal, com perda da diferenciação córtico-medular e presença do conteúdo fecal denso no colo. O paciente ficou internado do dia 19 ao dia 22 de março.
A fluidoterapia é fundamental para tratar hipovolemia e risco de choque, e como resposta, teremos a redução acentuada na concentração do potássio, restauração da perfusão renal e correção de possível acidose. A hidrocortisona possui efeito glico e mineralocorticoide. No dia 22, o paciente foi para casa e, baseado na suspeita de hipoadrenocorticismo, foram prescritos prednisolona e fludrocortisona para manter o equilíbrio eletrolítico. Foi marcado o retorno em 7 dias. No dia 28 de março, o paciente retornou e a proprietária relatou o episódio de êmese 1 dia após a alta, mas melhora clínica logo após, voltando a se alimentar. Os parâmetros no retorno foram: foram feitos novos exames de sangue e de relação sódio e potássio, que apontou o valor de 25,96. Novo retorno foi marcado em 15 dias. No dia 16 de abril, o paciente retornou e a proprietária relatou melhora. O animal estava ativo e havia voltado a ser como antes, porém relatou muita queda de pelo, poliúria, polifagia e polidipsia. Os parâmetros nesse dia foram: foi realizada nova coleta de sangue para acompanhamento de relação sódio e potássio, onde o resultado foi 30,44. A proprietária deverá continuar administrando os medicamentos prescritos com manutenção da dose, e um novo retorno foi agendado em 30 dias. A proprietária não retornou mais com o animal. O prognóstico da doença é bom, mas é importante realizar o acompanhamento regular, com a reavaliação clínica 1 ou 2 semanas após o internamento, e a cada 1 ou 2 meses nos pacientes estáveis, mais tarde 1 ou 2 vezes no ano. Com a reposição hormonal adequada, o animal pode ter uma vida normal. Deve-se enfatizar ao proprietário que a administração ininterrupta da medicação e aumento na dosagem dos glicocorticoides nas situações de estresse são cruciais para a manutenção da saúde do cão.